queridos irmãos, estamos iniciando o programa Atualidade Espírita desta semana. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 21 casas espíritas em Nova Friburgo e região, e tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos que nos assistem. O programa de hoje tem como convidado o nosso irmão, o Dr. José Henrique Rubim de Carvalho, do Centro Espírita Caminheiros do Bem. Dr. José Henrique é médico, terapeuta de vidas passadas, terapeuta florais de Bach e presidente da AME, Associação Médico Espírita de Nova Friburgo. O tema que iremos abordar é a porta estreita. Dr. José Henrique, seja bem-vindo ao programa Atualidade Espírita. Muito obrigado, Kátia. Obrigado, telespectadores. Estamos mais uma vez trazendo sempre os ensinamentos grandiosos da nossa querida doutrina, que vem sempre nos esclarecer, que vem sempre preencher nossos corações através do seu consolo. E o maior consolo é o conhecimento. Então, vamos a ele. Vamos a ele. Dr. José Henrique, vamos iniciar perguntando o significado da porta estreita, que é o tema do nosso programa de hoje, não é? Exatamente. E, por sinal, um tema bastante pertinente aos tempos atuais, porque estamos vivendo um momento de estreitezas, momento das definições, dos grandes testemunhos, das mudanças planetárias. Então, a porta estreita, que é recomendada por Jesus, o termo já define bastante, né? É a porta que aperta, é a porta das angústias, porque, em verdade, angústia significa aperto. Então, todos nós já tivemos algum momento de angústia. É um sintoma que se expressa principalmente nesta região, na região peitoral. É como se fosse um aperto. Então, a porta que aperta, a porta angustiante. E o nosso irmão André Luiz nos fala sobre isso. O momento atual é um momento de angústia evolutiva, por conta da evolução do planeta, por conta da evolução moral de todos nós. Todos estamos vivendo momentos de inquietudes, de angústias, de ansiedades, que é exatamente essa porta que Jesus nos convida. A porta das definições, a porta do autoencontro, a porta do aprimoramento espiritual. Em verdade, é essa definição. A porta estreita não é só o aperto, mas também é a estreiteza nossa com Jesus. Estamos nos estreitando com Ele, né? Através dos seus ensinamentos, através de quando Ele nos convida a segui-lo. Então, é a aproximação também com o nosso Mestre Jesus. Que beleza! E qual seria, Dr. José Henrique, a diferença entre a porta estreita e a porta larga? Boa pergunta. As pessoas normalmente preferem a porta larga, né? É a porta das facilidades, daqueles hábitos já adquiridos, do ócio. É quando nós decidimos não mudar, decidimos continuarmos como sempre fomos. É a porta das banalidades, das facilidades, das prerrogativas, das vulgaridades. É o lugar comum. Então, nós não vamos exercer nenhum tipo de esforço, nenhum tipo de sacrifício para adquirirmos a nossa espiritualidade. Então, a porta larga é a porta das perdições, como diz o Mestre Jesus. Diríamos, então, que o mundo nos convida à porta larga. Exatamente. É a coletividade. A coletividade planetária que é calcada nos hábitos, nas facilidades, nos prazeres mundanos. É muito comum a gente dizer, né, que vamos relaxar, vamos sentir o prazer mundano, o prazer externo, né, quando em verdade temos que buscar o prazer interno, o prazer espiritual. Então a porta larga, a definição é exatamente essa. Enquanto a porta estreita é a porta da luta, do sacrifício, da dedicação, que requer muito esforço, verdadeiramente. E, doutor José Henrique, sendo a porta estreita a angústia ou o aperto físico, seria
a expressão de nossas imperfeições no corpo para o despertar da nossa consciência? Exatamente. O corpo é um grande filtro, né? Ele que recebe, né, tudo que vem da zona espiritual, da nossa mente. Então, nós traduzimos no corpo as nossas imperfeições. Isso já temos até comprovação científica. Temos até uma lei da física que fala, chama-se resiliência, que fala exatamente que é uma energia armazenada num corpo deformado elástico, que enquanto essa tensão permanece, ou seja, nossas imperfeições, nossas crenças, nossos valores imutáveis, o corpo vai sofrer essa deformação, embora ele seja elástico, mostrando que nós temos esse poder da flexibilidade, da elasticidade. Mas essa energia vai voltar, vai retornar como um elástico, que quando a gente estende o elástico ele volta, quando nós mudarmos estas tensões. Ou seja, quando mudarmos nossos pensamentos, nossos sentimentos negativos. Então, essa mudança vai também se expressar no corpo. Então, nós vemos que essa energia que nós direcionamos, através de nossas mentes, para o corpo, é geratriz de enfermidades, de doenças, de dores, às vezes, inexplicáveis. E não há outro mecanismo melhor do que a dor para o despertar da consciência. A partir do momento que sentimos uma dor, ou estamos diante de uma doença, de uma enfermidade, seja ela qual for, mental, espiritual, física, vai promover, claro que não em todos, mas um despertar da consciência. Por que estou doente? Por que sofro? Na verdade, por que estou passando por essas dificuldades? É o despertar. E nada como a dor, principalmente no corpo, para esse grande despertar da consciência. E isso irá despertar também a vontade de nos transformarmos, nos modificarmos, né? Porque a gente começa a notar que temos que mudar para sair desse degrau de infelicidade, porque, em verdade, ficamos nesse degrau de infelicidade, de melancolia, de tristeza. Alguma coisa nós vamos ter que fazer, encontrar uma luz no fundo do túnel. Eu costumo dizer que o quadro depressivo, por exemplo, é quando a gente fica no fundo do poço. Então, qual é a alternativa? Você olha para um lado, parede. Para o outro lado, parede. Para baixo, o solo. O que nos resta para sair deste buraco? Porque depressão, o nome já está dizendo, é um fosso. Não é? O depressão do terreno. Então, o que nos resta? Olhar para cima. Sim, é onde a gente vai encontrar luz. Então, nós vamos ter que galgar as paredes para sair daquele estado. É a dor que nos convida, diante do cansaço, diante de um estado de exaustão, diante de nossas deformidades, a buscar novos caminhos. Isso mesmo. E este despertar, a porta estreita, por exemplo, que acabamos de falar, essa porta estreita, esse despertar, é para os que já semeiam bons frutos, doutor José Henrique? Exatamente. O despertar é o acordar, né? Paulo diz isso, né? Numa de suas epístolas, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos que o Cristo te alumiará. Então, são aqueles que já saíram dos estágios da parábola do semeador. Acho essa parábola extraordinária, porque a vida, basicamente, a gente aplica nessa parábola. Então, temos aquela fase inicial, daquele terreno árido que não absorve as sementes. São os indiferentes, são os alienados, são os que não querem mudar. Então, vêm as aves, que são os espíritos obsessores, para comer as sementes. Então, é um terreno endurecido. O segundo estágio é aquele terreno pedregoso, com pouca terra, pouco humus e pouca profundidade. E quando surge uma planta, o sol das nossas imperfeições vai crestar, vai queimar essas plantações que surgem porque não há um terreno fecundo, não há uma profundidade. Então, são aqueles que já absorvem a palavra, mas verdadeiramente ainda não querem mudar, ainda são muito endurecidos, são os terrenos pedregosos. Temos os espinheiros da parábola do semeador, que é a coletividade. É esse lugar comum, é essa resistência coletiva do que é considerado normal quando não é.
Existe um termo muito interessante que se chama a patologia da normalidade, que nós chamamos de normose. O ser humano normalmente é normótico, que é uma mistura de neurose com psicose. Então todos nós temos um quê, né, de desequilibrados. Então o normótico é o que é considerado normal, mas é um estado patológico. Então o espinheiro que abafa é exatamente essa resistência coletiva do que é considerado normal, do que é considerado comum. E aquele que começa a despertar, que quer realmente os bons frutos, que já faz o autoconhecimento, que já se questiona com relação ao seu sofrimento, à sua dor, à sua enfermidade, é exatamente esse que já está adentrando a porta estreita. É a porta do sacrifício, é a porta da luta, é a porta do sofrimento, mas é a porta do autoencontro, que nos leva a seguir Jesus. Então Jesus é muito claro quando nos fala do esforço, da abnegação, da dedicação. Então é esse trabalho interior de divisar as nossas sombras, quem verdadeiramente somos, a aceitação da nossa realidade, a confiança de que verdadeiramente vamos conquistar a nossa espiritualidade, às expensas, claro, de muito trabalho, de muita luta, de muita determinação. Então, eu comparo esses que já começam a penetrar a porta estreita, a porta do sacrifício, da angústia evolutiva, do aperto que inclusive se expressa no corpo, com a parábola do semeador, que são aqueles que já estão investindo na semeadura que gerará bons frutos. Muito bem. E qual o sentido, Dr. José Henrique, das palavras de Jesus quando nos fala que poucos a encontram e outros procurarão transpô-la e não o poderão fazer? É muito interessante essa colocação de Jesus, porque nos liga à parte científica, né, do nosso evangelho, da nossa doutrina, né? Porque muitos nem procurarão, quer dizer, nem encontrarão, porque são os perdidos, são aqueles que dormem, são exatamente aqueles do terreno árido, que não absorvem a palavra, as sementes realmente não germinarão. Então esses nem vão encontrar, até porque não querem. Agora, muitos quererão, porque já ouviram falar da porta da salvação, o céu, o paraíso. Então esses vão procurar, mas não vão conseguir, não poderão. Por quê? Porque não há uma condição, inclusive energética, para transpor a porta estreita. Vamos fazer uma comparação com relação à encarnação. É muito importante nós conhecermos isso. O que acontece quando vamos encarnar? Claro, com a ajuda dos espíritos, construtores, responsáveis pela reencarnação, nós precisamos de uma vestimenta para adentrar o planeta em que vamos reencarnar, que está, consequentemente, de acordo com a nossa hierarquia espiritual, com a nossa evolução espiritual. Então, nós retiramos do fluido universal elementos, forças, campos de força, campos eletromagnéticos, campos gravitacionais, para podermos reencarnar no planeta que foi determinado para nós. Então, a nossa identidade, que está na zona do corpo espiritual, aliada a essas forças para podermos reencarnar no planeta, que nos faz penetrar nesse planeta, que nos faz reencarnar nesse planeta. Vamos dizer que nós não estamos em condições eletromagnéticas, esses campos de força não estão de acordo com a nossa estrutura moral. Então nós não conseguiremos reencarnar, porque está dissonante. A nossa evolução moral já não nos permite reencarnar num planeta que já está no processo de evolução. Então vamos retirar do fluido universal esses campos de força que não estão de acordo com a nossa evolução moral. Então não é ninguém que vai dizer, olha, você não vai poder reencarnar na Terra, você vai ser julgado, não poderá encarnar. Não é dessa forma. Nós é que não conseguiremos mesmo, porque não temos condições energéticas, fluídicas. Esses campos de força não estão, em verdade, adequados à nossa estrutura moral, à nossa evolução moral para encarnarmos nesse planeta. Então, é exatamente o que Jesus quis dizer.
muitos tentarão, mas não poderão. Nem todos conseguirão, né? Nem todos conseguirão, porque eles não estão de acordo com a penetração na porta estreita. Terão que cumprir ainda um estágio de evolução, de compreensão, de maturidade espiritual para poder transpor a porta estreita, que é a porta que nos leva a Jesus. É a porta da salvação, né? É a chamada porta da salvação. Quer dizer, não é Jesus que vem nos salvar. Exatamente. Somos nós que, diante dos seus ensinamentos, que vamos nos salvar. Então está sempre, né, a nossa transformação íntima, né, a nossa reforma íntima, que devemos estar atentos, né, doutor? Exatamente, porque senão seria muito fácil, não é verdade? Jesus nos salva, eu cometo todos os desatinos. E fico aguardando. Jesus me salvar porque coloquei as escrituras debaixo do braço. E o que eu fiz, em verdade, pelo meu livre-arbítrio, para buscar essa transformação? Exatamente. Onde fica o nosso esforço? Em verdade, todos os ensinamentos de Jesus são a nos compelir ao esforço. Aquele que perseverar será salvo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, amai-vos uns aos outros. Os ensinamentos crísticos são ensinamentos dinâmicos e não ensinamentos passivos. Exatamente. Doutor, essa impossibilidade de transpor a porta estreita é que leva os réus a planetas onde há prantos e ranger de dentes? Exatamente. Por não termos ainda a condição moral, por isso não vamos retirar do fluido universal os elementos que estão compatíveis com a nossa evolução, por isso não teremos condições de reencarnar no planeta, porque esse planeta não estará de acordo, nós seremos expurgados. E Jesus foi muito claro nessa passagem a dizer que iremos para orbes, para planetas, onde há prantos e ranger de dentes. Quer dizer, vamos continuar o nosso processo evolutivo. Não vai haver uma condenação eterna, como muitos pensam. Não, vamos a planetas em iguais condições à Terra, mas a Terra já está em evolução, o planeta de provas e expiações, ou até a planetas selvagens, onde ali vamos cumprir um papel muito importante, auxiliar a evolução desses seres que estão lá encarnados. Porque já levaremos, né, o nosso aprimoramento ali, né? Inclusive aprimoramento moral em relação a este planeta que ainda é primitivo, que ainda é rústico. Então vejam como é interessante o processo evolutivo. Claro, em virtude do nosso livre-arbítrio, por termos optados por caminhos pouco dignos, Jesus foi muito claro. Nós iremos para orbes onde há prantos e ranger de dentes. Diz ele mais, que vamos ver Abraão, Isaac, Jacó, no reino de Deus, que são espíritos que já atingiram patamares, evoluções, né? E que nós não conseguimos. E vamos sentir uma certa inveja, né? De ver esses espíritos já no reino de Deus, mas também nos concitando as mudanças pessoais para que um dia nós também atinjamos esses orbes, esses planetas felizes, onde encontram-se esses irmãos. Então, em verdade, Jesus está sempre nos mostrando os caminhos a seguir. Iremos sim, seremos expelidos, mas nada é definitivo. Vamos cumprir nesses planetas onde há prantos e ranger de dentes, porque estamos inadequados ao planeta Terra, que está em transformação, que está em mudança, mas lá nós vamos cumprir também um papel importante na nossa renovação espiritual. E doutor José Henrique, por que Jesus convida-nos ao esforço para entrar pela porta estreita? Ele está sempre nos concitando a isso, né? Nos convidando a entrarmos pela porta estreita. Jesus fala, esforçai-vos para adentrar a porta estreita, porque, em verdade, como é uma porta de angústia, é uma porta que nos leva a um sofrimento, porque, verdadeiramente, mudar é um sofrimento. Vejam bem, por exemplo, no nosso corpo físico, como as mudanças geram sofrimento. É o nascimento, é a mudança da infância para a adolescência, é a adolescência para a idade madura,
é a velhice, a senectude, é o momento da morte, é a desencarnação. Então, toda transformação, ainda no estágio em que nos encontramos, é uma transformação dolorosa. Então, requer o que, basicamente? Requer esforço, abnegação, sacrifício. Essa autoobservação de nós mesmos, precisamos de um grau muito grande de humildade para nos compreendermos, para nos aceitarmos. Então, é fundamental, né, o que Jesus nos fala, o esforço, a dedicação. Tudo, em verdade, depende, não é? De perseverança. Jesus foi muito claro, aquele que perseverar será salvo. Tem de bom ânimo. Jesus nos convida ao ânimo, à disposição, à entrega, e não à apatia, à inércia, ao ócio, esperando que a graça divina recaia sobre os nossos colos. Não é dessa forma que funciona, não é verdade? Certamente. E Jesus fala que os últimos serão os primeiros, não é, doutor José Henrique? E os primeiros serão os últimos. O que o mestre quis nos dizer com isso? Exatamente. Jesus nos fala os primeiros serão os últimos. Quais são os primeiros? Exatamente aqueles que correm para as facilidades, se precipitam para serem os primeiros. Isso, aliás, é muito fruto do nosso ego, né? Da nossa ambição, da nossa cupidez. Nós buscamos, né, rapidamente aquilo que nos satisfaz. O que satisfaz ao nosso ego? São os nossos desejos, são os nossos interesses, atendendo nossas facilidades, se possível, sem esforço nenhum, sem abnegação nenhuma. Então, isso é muito fácil, né? Querer que as coisas venham rapidamente. São os que se precipitam para buscar a porta estreita, achando que vai encontrar salvação, que vai encontrar o paraíso, o Éden. Sem nenhum esforço. Sem nenhum esforço, sem nenhum trabalho. E quem são os últimos? Os últimos são aqueles que se sacrificam, aqueles que em verdade já trabalham as suas sombras, já buscam a transformação, sabem que vão fracassar em muitas condições, depois vão se soerguer, depois vão se transformar. É aquela luta interna que gera luta, que gera sofrimento, que gera esforço. Então, são esses que vão trabalhar paulatinamente. E, claro, por trabalharem paulatinamente, eles vão se demorar mais no caminho da transformação. Por isso serão os últimos. Os que se precipitam diante da porta, querendo a salvação sem nenhum trabalho, é a graça que vai cair sobre eles? Não conseguirão Não entrar. conseguirão. Então, eles serão os últimos verdadeiramente. Eles vão ter que ir para o final da fila para o esforço pessoal, para fazer o que os últimos que estão lidando com as suas dores, com as suas dificuldades, com os seus conflitos, aceitando-os, isso é muito importante, o trabalho da resignação, da paciência, da compreensão, da disponibilidade. Então, esses últimos serão os primeiros, porque verdadeiramente alcançarão, né, os objetivos maiores. E aqueles precipitados vão para o final da fila, vão ter que aguardar pelo seu esforço, reconsiderar seus valores, reconsiderar suas crenças, né, seus padrões. Fazer uma outra caminhada, né, gente? Uma outra caminhada, que precisa ser mudado. Essa é uma verdade. Doutor José Henrique, este tema, ele é um incentivo, ele nos dá a esperança, né, de que nós estamos aqui e que o nosso caminho é que nos levará a essa porta estreita e que a felicidade, não é? É algo que podemos alcançar, que podemos atingir, não é? Com certeza. Nós estamos, então, meus irmãos, encerrando o primeiro bloco do programa Atualidade Espírita, hoje com o nosso irmão Dr. José Henrique Rubim de Carvalho, do Centro Espírita Caminheiros do Bem, com o tema A Porta Estreita, um assunto tão interessante, tão pertinente aos tempos atuais, como o Dr. José Henrique nos disse inicialmente. Vamos agora, queridos irmãos, a um breve intervalo comercial e retornaremos logo a seguir. Enquanto vivermos de forma mecânica, irrefletida
E sem a intervenção consciente da lucidez e do discernimento, nos privaremos de possuir uma mente tranquila e um coração pacificado. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita, hoje com o nosso irmão Dr. José Henrique Rubim de Carvalho, do Centro Espírita Caminheiros do Bem. E o tema abordado hoje, meus irmãos, é a porta estreita. Dr. José Henrique, a porta estreita está de acordo com a negação de si mesmo e tomar a cruz e o esforço nosso para aceitar as sombras? Como foi dito, a porta estreita é a porta do sacrifício, é a porta da luta, é a porta da mudança e não a porta da aridez, como foi agora explicitado com relação à parábola do semeador, dos indiferentes. Então é a porta de quem já desperta. E aí nós traçamos uma interface com uma frase de Jesus. Jesus disse: quem vier após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Negar a si mesmo significa negar seus padrões velhos, obsoletos, arcaicos, que nós repetimos constantemente. Então, é muito importante nós estarmos atentos a estas manifestações, para então fazermos a transformação. Negar não é no sentido de repelir, não é no sentido de reprimir, o que normalmente a gente faz quando a gente não aceita as nossas sombras, os nossos valores deformados. Nós somos muito perfeitos para aceitarmos isso, não é verdade? E pouco humildes, né, E doutor? pouco humildes. Então, negar é entender essas sombras, é entender esses conteúdos, é entender esses padrões para então fazer a transformação. E claro, por sermos espíritos imperfeitos, nós carregamos muitas aflições. Tanto que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que verdadeiramente sofrem, porque já compreendem o seu sofrimento, porque eles serão aliviados, serão consolados. Então, nossas cruzes são nossas, não é? Ninguém as colocou em nosso dorso. Elas correspondem aos nossos débitos, desta e de outras existências. Então, a porta estreita é esta visão de nós mesmos, diante de nossos comprometimentos, para que a gente comece a se negar no processo da transformação, carregando as cruzes de nossas aflições. Exatamente, ela também traça uma correspondência muito íntima com a porta estreita, essa frase de Jesus. Então, aquele que adentra é aquele que está diante de si mesmo, é aquele que desperta, é aquele que acorda para essa realidade e que terá que fazer, inevitavelmente, a sua transformação. Muito bem. E seria também a compreensão do bem e do mal o que revela o aumento da nossa responsabilidade, né, sobre os nossos atos? Exatamente. Isso, aliás, consta no nosso Livro dos Espíritos, quando os amigos espirituais nos falam do progresso intelectual e o moral. O moral, ele sempre vem a posteriori. Precisamos, inicialmente, desenvolver o conhecimento. Daí a importância capital do estudo. Por que nós estamos sempre incentivando o estudo? As casas espíritas fazem um estudo sistematizado da doutrina, reuniões doutrinárias, reuniões específicas através de seminários, porque é muito importante o conhecimento. Não é verdade? Então nós precisamos conhecer, nós precisamos estar diante da realidade. E a porta estreita é exatamente isso. A gente tem que conhecer, tem que nos conhecer para fazer a mudança. É o conhecimento o grande consolo, não é verdade? É ele que vai nos impulsionar ao progresso. Porque quando você conhece, você passa a entender a razão dos seus sofrimentos. Mas também passa a entender que é trabalhando, através do esforço, através da dedicação, é que você atingirá degraus melhores. Você entende a razão do sofrimento, mas entende que é preciso mudar, não é, doutor? Sem dúvida. Você se resigna
porque nós não estamos aqui sofrendo ao acaso, na verdade. Existe toda uma razão que muitas vezes não vamos encontrar nesta existência. Vamos encontrar explicações porque já cometemos falhas, débitos, delitos morais, certamente em outras vidas. Em outras vidas. E não devemos resistir ao arrastamento dos maus pendores, não é, doutor? Exatamente. A partir do momento, como você fez a outra pergunta, em que passamos a compreender o bem e o mal, através da evolução moral, através do desenvolvimento do livre-arbítrio, e que acompanha o da inteligência, passando a ter mais responsabilidade sobre nós mesmos, aí sim nós vamos optar pelo bem ou pelo mal. Claro, estamos sofrendo, já estamos compreendendo, nós vamos discernir que temos que buscar o caminho do bem. E esse bem e mal são os arquétipos, são os modelos que nós trazemos dentro de nós. Nós somos seres duais. Não raro nós estamos pensando bem, vem um pensamento intruso, negativo, e vice-versa. Então nós temos que fazer essa avaliação. É muito importante trabalhar essa questão, como diz um grande mestre da psicologia, Dr. Jung, temos que trabalhar os nossos opostos para integrá-los. O que nós fazemos quando estamos diante de uma sombra negativa? Nós repelimos. Não, eu não sou assim, eu sou diferente, eu já sou um homem religioso. Então a gente não aceita, né, as nossas deformidades. Então fica tudo, em verdade, arquivado, fica tudo soterrado no nosso inconsciente e um dia aquilo vai ter que se pronunciar. Então o grande despertar é para que a gente faça a integração. É muito importante esse processo de integração, que é a união solidária das diferentes partes mentais, psíquicas entre si, de elementos diversamente opostos. Então nós estamos diante desses opostos, primordialmente nos dias atuais. Como estamos num trabalho já de aprimoramento, de depuramento, então esses elementos estão vindo com mais constância e com mais intensidade na nossa mente, para que a gente possa fazer o que nos recomenda a doutrina espírita, a discriminação. É o discernimento do que é certo, do que é errado. Aí vem as leis, vem os códigos divinos, vem os ensinamentos de Jesus nos convidando para o caminho do bem, transformando o mal. Então, quando Jesus fala não resistir ao mal, em verdade, é deixar os conteúdos do mal aflorarem na nossa mente consciente. Não resistir significa isso. Deixar acontecer. Porque quando nós divisamos esses conteúdos, nós vamos fazer a mudança. Porque senão vamos mudar o quê? Não teremos escolhas. Vamos mudar como, né? Não, e verdadeiramente, se a gente não divisar isso, não observar esses conteúdos negativos, nós não temos nada a mudar. O ego não vai determinar isso, porque o ego ele só determina o que lhe interessa. É o nosso egoísmo, é a nossa vaidade, é o nosso orgulho, não é verdade? Então é muito importante nós estarmos atentos aos sentimentos negativos. Por isso que Jesus recomenda, não resistam ao mal. Muito esclarecedora essa resposta, porque a compreensão disso pode ser muito diferente, né? E o senhor esclareceu com perfeição. Resistir ao mal seria, então, não observá-lo ou protegê-lo? Exatamente. Quando a gente resiste ao mal que está em nós, quando a gente fala em mal, nós poderemos dizer o erro, que nem sempre o erro é o mal. A gente fala em mal, quando a gente fala em mal, muitos pensam, né? É a maldade, a perversidade, né? É a vingança, é a agressão. Não, quando a gente se refere ao mal, que é a ausência do bem, nós estamos nos referindo ao erro, ao equívoco. Não necessariamente que seja mal. Então nós temos que estar verdadeiramente diante disso, não resistir a esse mal, deixar que eles venham à nossa mente consciente para a gente fazer então o trabalho da mudança. Isso é fundamental no aspecto da evolução dos nossos espíritos.
E, doutor José Henrique, quais os tipos de resistência mais comuns que acontecem? Cite alguns exemplos. Como nós somos seres resistentes e não resilientes, lembra-se da resiliência? Daquela energia que fica armazenada, estocada, deformando o corpo. E hoje nós temos explicações muito interessantes fazendo essa comparação de uma lei da física com doenças e, consequentemente, com o nosso estado moral. Eu estava lendo outro dia a respeito, dentro da revolução da medicina, que, por exemplo, o Alzheimer, a doença de Alzheimer, o mal de Alzheimer, é uma proteína distorcida. Então nós fazemos logo essa interface com a resiliência, que é aquela energia estocada num corpo deformado, que enquanto não mudarmos esta tensão, essa energia não volta recuperada. É a ligação do espírito com o corpo. Então veja que coisa interessante. Muito então, interessante. quando nós recomendamos, quando Jesus recomenda, e consequentemente também nós recomendamos nas nossas palestras, nos nossos seminários, a não resistência ao mal, deixem que ele venha para que a gente possa analisar. Paulo não diz isso numa de suas epístolas: irai-vos, mas não pequeis, não acrescentais o sol sobre a vossa ira, quer dizer, permitam-se irar-se. Nós somos seres ainda impacientes, irascíveis, magoados, odientos. Isso ainda faz parte da nossa estrutura. Não vamos nos santificar ou nos glorificar, porque isso é uma ilusão. Aliás, muitos se iludem. Entram, por exemplo, numa determinada religião e começam a se iludir. Estou salvo, vou para o céu. E esse trabalho de transformação, de sombras atávicas do passado, de tantas encarnações mal-sucedidas, não é verdade? Então nós resistimos, fundamentalmente, a tudo que se opõe ao nosso ego. Então nós temos, por exemplo, é muito comum, a resistência individual e a resistência coletiva. E nós estamos, em verdade, integrados a essa resistência coletiva por conta da nossa resistência individual. Então, tudo que contraria o nosso ego, nós resistimos. Tudo que nos insatisfaz, nós resistimos. Nós não temos a lucidez, o equilíbrio, o bom senso e a honestidade pessoal de estar diante de nós mesmos. Então, nós resistimos. Aliás, isso é secular, né? Nós, através de tantas encarnações, nós fazemos a mesma... Repetimos comportamentos. E, em virtude disso, temos a resistência coletiva, que é uma resistência muito forte em nossas vidas, que é a influência do meio, a influência socioambiental sobre todos nós. São leis que são, inclusive, consideradas como leis normais. Já estão aí trabalhando para a oficialização da lei do aborto. E outras leis, por não compreenderem verdadeiramente o fundamento da vida. Porque ali tem uma vida. Ninguém tem o direito de ter o poder sobre a vida de ninguém. O maior direito que nós temos, está lá no Livro dos Espíritos, é de viver. Certamente. Aquele ser que ali está, inerte, né, praticamente ainda todo envolvido sobre o calor da mãe, ele tem o direito à vida. Então essa resistência coletiva ainda está muito forte sobre nós, que determinam o nosso proceder, o nosso caminho. Mas também temos as resistências ditas inconscientes, quando tudo aquilo que se opõe à nossa forma de ser, a gente combate. Combate através de palavras, combate através de pensamentos, combate através de atitudes e até atitudes agressivas. É a resistência chamada consciente, que ocorreu muito na época de Jesus, porque Jesus veio revolucionar um sistema completamente elitista da época. Na época dos saduceus, dos fariseus, nada poderia se opor àquele sistema, aquele mecanismo que foi criado por leis humanas, ainda baseadas nas leis rigorosas de Moisés, que ainda vigiam na época.
Então, a resistência consciente é essa oposição que nós criamos a tudo que nos contraria. Seja dentro de casa, seja dentro do nosso trabalho, exatamente. Seja na nossa sociedade. Então, cria-se algo, um hábito, né, em que nós nos opomos. E que, lógico, estamos ligados ao coletivo. Agora, a resistência mais imperceptível é inconsciente. É aquela que nós não nos detemos, que se manifesta inconscientemente. E nós temos várias passagens bíblicas nos mostrando essa resistência inconsciente, que nós chamamos de uma resistência neurótica. Porque o que é a neurose? Neurose são exatamente os nossos sentimentos negativos, em que estão todos eles em nós. De uma certa forma, nós comandamos isso, mas nos causa sofrimento e desequilíbrio. Então, a resistência, por exemplo, neurótica, a mais comum delas é o medo, sentimento de culpa, né? A raiva, né? São exatamente processos neuróticos que estão em nós. Então, nós temos alguns exemplos. Por exemplo, os 10 leprosos é um dos exemplos. Que Jesus curou os 10 e só um voltou. Por que os outros 9 não voltaram? Porque seguir Jesus, mais uma vez, requer penetrar na porta estreita. Requer sacrifício. E nós temos medo do sacrifício. Olha o processo neurótico inconsciente. Não é verdade? Nós temos medo. Medo do esforço, medo do fracasso, medo da responsabilidade. Foi exatamente o que aconteceu com os 9 leprosos que não voltaram para agradecer Jesus. Jesus perguntou, os 10 foram purificados, só um retornou? E aquele que se preocupou em enterrar seus mortos? Jesus respondeu o quê? Deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Não é verdade? Então, ele não quis seguir Jesus. Ele não quis se desapegar de um hábito. Olha a resistência coletiva aí também presente numa resistência inconsciente e neurótica. Porque temos que enterrar os nossos mortos. Não que os deixemos, né, sem enterrar. Não é isso que Jesus quis dizer. Em verdade, Jesus se referiu ao apego, né, às crenças, aos hábitos que não abrimos mão. Não é verdade? Então Jesus, deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E aquele também que queria voltar para se despedir dos parentes. Porque Jesus foi muito claro, né? Quem quiser vir a mim, né, e não deixar pai, mãe, filhos e filhas, irmãos, não poderá ser meu discípulo. É o convite de Jesus ao desapego. Então, voltar para se despedir dos parentes, e que certamente ele não retornaria, é um processo de apego. Então, uma resistência a seguir Jesus, que é se desapegar desses liames que nos prendem aos parentes. Por que a gente sofre com a perda de um ente querido? Principalmente quando nós sabemos que não existe a morte. Não é verdade? Já temos essa certeza e ainda... E ainda sofremos, entramos em depressão. Por quê? É a resistência. A resistência presente, é o apego. Porque nós somos muito apegados às coisas. Não temos ainda a liberdade, porque ainda nos falta o conhecimento, ainda nos falta a evolução moral. Então essa resistência basicamente está em todos nós. Enquanto não vencermos, e aí não podemos resistir a todos esses fenômenos, a todos esses conteúdos que vêm até nós, para podermos fazer o trabalho de mudança. E a gente só vai mudar quando a gente compreender. E aí uma grande estudiosa nos fala de 3 caminhos a seguir. 3 caminhos que temos que implementar em todos nós. Que seria basicamente a nossa mensagem final. Porque certamente nosso tempo já está terminando. Nosso tempo está terminando e eu iria pedir mesmo que o senhor nos deixasse suas considerações finais, doutor. Foi bem oportuno. Então as minhas considerações finais são os 3 caminhos para todo esse trabalho de penetração na porta estreita, através do sacrifício, da luta, da dedicação, do entendimento.
e uma grande estudiosa das Escrituras, que não é espírita, é a doutora Hannah Wolff, que é uma psicóloga, ela já desencarnou, ela trabalhava com o Evangelho, com a psicologia junguiana, ela nos recomenda 3 caminhos para todo esse trabalho. O primeiro deles, a disponibilidade. Temos que estar disponíveis a isso. Eu quero, estou disponível à porta estreita. O segundo caminho, a abertura consciente. Temos que estar abertos conscientemente a todo esse processo. Ou seja, eu já entendo. E a partir do momento que eu entendo, eu já promovo essa abertura, a abertura da consciência. E o terceiro caminho, finalizando, é a receptividade criativa. Temos que recepcionar tudo isso para criar novos conceitos, porque somos seres criativos. A condição espiritual básica nossa, essencial, está na raiz de nossos espíritos, é a criatividade. Por isso que os espíritos nos falam que somos co-criadores. E o que precisamos criar? Através da porta estreita, desde que estejamos disponíveis e abertos. Nós precisamos criar virtudes. É esse o nosso objetivo, a criação de virtudes. É o nosso caminho. Criar valores que estão semeados em nós, semeados pelo Pai. Então, é essa mensagem final que eu queria deixar a todos vocês que estão nos ouvindo e a todos nós que estamos aqui presentes. Muito obrigado. Doutor Zé Henrique, agradecemos muito a sua presença. É uma alegria muito grande recebê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigado. Meus irmãos, estamos encerrando o programa Atualidade Espírita de hoje, desejando a todos uma boa semana, uma semana com Jesus ao nosso lado, orientando os nossos passos, a nossa caminhada. Esperamos recebê-los em seus lares novamente na próxima semana para mais um programa Atualidade Espírita. Fiquem com Deus e até lá.